Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Nós estamos alegres nesta manhã abençoada de mais uma vez se encontrarmos. É verdade, irmãos? Na palavra nós se encontramos nesta manhã mais uma vez para a glória do Senhor Jesus. E hoje vai se cumprir mais uma palavra, vai ser cumprida mais uma palavra nos ouvidos dos meus irmãos, e que meus irmãos possam estar atentos nesta tarde abençoada, porque Deus quer falar contigo. Sem perca de tempo, quero convidar a amada igreja do Senhor Jesus para fazermos um minuto de oração e nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome sagrado do Senhor Jesus Cristo, eu levanto a minha voz em oração, Senhor, porque certamente alguém lá do outro lado está orando junto comigo, pedindo para o Senhor falar com elas. Esta tarde tão linda, Senhor, faça nós entender a Tua santa palavra e nos capacita a ouvir, ó Deus querido, a ouvir os Teus mandamentos e as cumprir. Deus querido e santo, nos capacita a ser obedientes na Tua presença. Amém. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Meus amados irmãos, é um privilégio que o Senhor está me dando no dia de hoje, de levar até vocês mais uma palavra para a glória do Senhor Jesus Cristo. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no livro de Levítico, o capítulo 11 de Levítico. Vamos juntos meditar a palavra do Senhor Jesus. Nós estamos aqui na simplicidade, na humildade, né? Louvados a Deus, nós não queremos deixar a mente dos irmãos confusos, mas na simplicidade, na nossa humildade, nós queremos levar a palavra de Deus para o teu coração. Capítulo 11 de Levítico, glória a Deus, o versículo 44, diz assim a palavra do Senhor: porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Louvado seja Deus. Ainda o versículo 45, porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Apenas esses dois versículos para a glória do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, há muita polêmica, louvado seja Deus, entre o povo de Deus, acerca do capítulo 11 de Levítico, louvado seja Deus, onde fala sobre os animais que se devem comer e os que não se devem comer. Há uma confusão entre o povo de Deus, muitas polêmicas acerca desta passagem. Meus amados irmãos, nós sabemos que o nosso Deus é espiritual, a palavra do Senhor é pura, santa e espiritual, e nós precisamos entender e compreender a santa palavra do Senhor. Meus amados irmãos, este foi um mandamento, louvado seja Deus, aleluia, da parte do Senhor, pois o Senhor estava ali provando o seu povo, o Senhor estava ali, né, separando o seu povo. Louvado seja Deus, acerca da adoração e também acerca do alimento. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, muitos estudiosos, eles falam que esta ordenança de Deus foi para por causa da saúde dos irmãos, né? Aleluia. Por causa da saúde dos irmãos, né? Muitos estudiosos ensinam que é por causa disto, que era para os irmãos se precaver das enfermidades
então está relacionado à saúde dos irmãos, né? Por isso que eles eram proibidos de comer determinada carnes de certos animais que a Bíblia chama de animais impuros ou imundos. Mas, meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, na realidade, não era por causa disso. Não era por causa disso. Simplesmente o Senhor estava ali separando um povo, né? Louvado seja Deus, o povo não se alimentar também, né? Em certas ocasiões. Daqui a pouco, meus irmãos, vão entender que até nos dias de hoje, no Novo Testamento, né? Aleluia, como eu disse para os meus irmãos, a palavra de Deus é pura, santa, espiritual, e nós precisamos saber discernir a santa palavra de Deus. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, as instruções do capítulo 11, né? Aleluia, nós estamos aqui apenas com 3 versículos para ganhar o tempo, né? Essas instruções no tocante ao alimento puro e impuro, apropriado ou impróprio, meus amados irmãos, no capítulo 11, foram dadas, segundo parece, como diz os estudiosos, por motivo de saúde. Mas quando nós começamos, né, aleluia, a meditar a palavra do Senhor, saindo do Velho Testamento e indo para o Novo Testamento, nós vamos entender, louvado seja Deus, que a razão, né, aleluia, da parte de Deus, o intuito do Senhor Jesus, né, o objetivo do Senhor Jesus, louvado seja a missão do Senhor Jesus, aleluia, era uma separação, o Senhor separando ali o seu povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Mas o Novo Testamento nos ensina, né, um padrão, louvado seja Deus, aonde nós sabemos pela palavra do Senhor, como eu disse agora há pouco para meus irmãos, é espiritual. Nós precisamos saber discernir a santa palavra do Senhor. Mas também, esse capítulo 11, aleluia, isso que nós precisamos entender e compreender na nova aliança, porque todo o mandamento de Deus, de Gênesis a Apocalipse, né, louvado seja Deus, coisas que parece que não tem nada a ver, coisas que parece que não tem sentido, no Velho Testamento, aleluia, era Deus, né, aleluia, querendo falar comigo, com você, era Deus querendo fazer o povo já da época do Velho Testamento entender, aleluia, qual seria o objetivo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas também são padrões para ajudar Israel a permanecer como um povo separado da sociedade ímpia ao seu derredor. É isso que Deus queria que o povo de Israel entendesse, que o povo de Israel, né, viesse a compreender, aleluia, o significado, né, aleluia, porque não, aleluia, eles podiam, né, porque eles não podiam comer, aleluia, determinados animais, né, aves, né, aleluia, que a Bíblia chama de imunda, impuro. Louvado seja a missão do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, no capítulo 14 de Deuteronômio, capítulo 14 de Deuteronômio, versículo 1 e 2, você vai encontrar registrado assim na santa palavra do Senhor: filhos, sois do Senhor vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem poreis calva entre vossos olhos, por causa de algum morto. Porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe sereis o seu povo próprio. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, né? Aleluia. Nós entendemos aqui no versículo 1 de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 1. Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui é um ato de humilhação, né? Aleluia. Que acontecia naquela época, quando alguém morria, né? Louvado seja Deus. Alguém fazia esse tipo de coisa, né? Aleluia. Eles davam golpes, aleluia, ou seja, eles se retalhavam, se machucavam a si próprio como um ato de humilhação, e muitas das vezes também em ato de adoração a demônios, né, a ídolos,
louvado seja Deus, eles raspavam, a sobrancelha, enfim, como está escrito aqui no versículo 1, nem poreis calva entre vossos olhos por causa de algum morto. Meus amados irmãos, aleluia, sabe quem é este morto aqui? Aleluia, meus amados irmãos, no versículo 1 também, aleluia, não é só o morto físico, mas também o morto espiritual. Nós não podemos fazer certo sacrifício por causa de mortos espirituais. Nós estamos vivendo em um mundo em que há muitos mortos espiritual, longe de Deus, sem a graça do Senhor, e o Senhor quer para si um povo separado. O Senhor nos escolheu para fazer a diferença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, este capítulo 11 de Levítico é uma instrução sobre alimentos, já não são obrigatórias para nós, meus irmãos, para os evangélicos, os crentes do Novo Testamento, posto que o Senhor Jesus Cristo cumpriu o significado e o propósito delas. Meus amados irmãos, Jesus disse que não veio para abrogar a lei, mas ele veio para cumprir. É por isso que eu convido vocês, vamos buscar entender melhor a palavra do Senhor. O Senhor não veio abrogar, aleluia, o capítulo 11 de Levítico, mas nós temos que entender do lado espiritual. Aquelas aves imundas, aquelas carnes que não podia se comer, aleluia, ou seja, o povo de Deus não poderia participar de coisa imunda, de coisa imunda, louvado seja Deus, ou impura, glória a Deus. Estas aves, meus amados irmãos, ao qual era proibido por Deus, estas aves, elas tipificam as nações, elas tipificam os povos longe da presença do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, em Mateus 5, versículo 17, o Senhor disse que veio para cumprir. Ele veio para cumprir. Simplesmente ele estava ali separando o povo. Separando, aleluia, o povo. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender e compreender a santa palavra do Senhor. Pois no capítulo 15 de Mateus, do versículo 1 ao 20, meus irmãos, a Bíblia deixa bem claro para nós ali no capítulo 15, aleluia, de Mateus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, aleluia, glória a Jesus, não foram escritas com equívoco. Meus amados irmãos, foram homens inspirados pelo Espírito Santo, aleluia. Mas em Mateus capítulo 15, louvado seja Deus, aleluia, versículo 1 ao 20, foi o próprio Jesus em pessoa, quando caminhava na terra, falando com os homens. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, nós vemos na santa palavra do Senhor, aleluia. Quero ler só alguns versículos aqui, mas todo o capítulo 15 trata-se desta área, aleluia, do que nós estamos comentando aqui nesta tarde. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 18: mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor, aleluia, não que você não pode lavar as mãos, a gente tem que ter higiene, é claro. Temos que tomar banho, lavar bem as mãos, louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, aleluia, isso aqui o Senhor quis dizer no lado espiritual, o lado espiritual. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus Cristo, se você ler lá em Atos capítulo 10, verso 14 e 15, aleluia, vocês vão entender melhor o Levítico capítulo 11, lá em Atos capítulo 10, o versículo 15. Eu convido meus irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia no livro de Atos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 10, Igreja do Senhor, aleluia,
o versículo 14 e o 15. A Bíblia vai nos informar o seguinte, Atos 10, verso 14 e 15, onde diz assim a santa palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a vós, não faças tu comum ao que Deus purificou. Meus amados irmãos, agora como que fica a situação de Levítico capítulo 11? Lá em Levítico capítulo 11, aleluia, meus amados irmãos, era puramente espiritual. Separação de um povo. O Senhor queria que o povo entendesse e compreendesse que simplesmente o Senhor queria que eles fossem um povo separado da imundícia deste mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor, das coisas imundas que existem neste mundo em que nós estamos vivendo. Pedro, quando estava ali orando, meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, ele contempla um grande lençol e uma visão, né? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, como nós vemos no versículo 10, ele estava ali orando e de repente ele passou ali por um processo de arrebatamento de sentidos. De repente Pedro ele viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado ou amarrado pelas quatro pontas, vindo para a terra. E foi a hora em que ele viu todos os animais ali naquele lençol. Meus amados irmãos, os animais que está escrito em Levítico capítulo 11, estavam neste lençol. Na visão de Pedro, todos os animais, os répteis que se arrastam sobre a terra, todo tipo de animal, puro e impuro, estava ali naquele lençol, era a visão de Pedro. E Pedro imediatamente se lembrou certamente de Levítico capítulo 11, e então ele recusou matar e comer, porque para ele era imundo, para ele, né, aleluia, era sujo, era imundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor disse para ele, né, não chamar de imundo, né, como nós lemos aqui na palavra santa do Senhor Jesus, aleluia, aquilo que o Senhor purificou, né, como está aqui no capítulo 10 de Atos, versículo 15. Meus amados irmãos, simplesmente o Senhor quer separar para si um povo. Simplesmente o Senhor quer separar, louvados a Deus, para si um povo. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, nós lemos na santa palavra do Senhor, Levítico capítulo 13, no versículo 3, onde diz assim, e o sacerdote examinará a praga na pele da carne, se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é, e o sacerdote vendo o declarará imundo. Este versículo, por exemplo, meus irmãos, a imundícia aqui deve ser entendida como tudo aquilo que não estava de acordo com a vontade de Deus e com a sua santidade. Sua causa podiam ser fatos associados à paternidade, maternidade, né? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos entender, aleluia, o impuro, aleluia, a imundícia do lado de fora do homem e do lado de dentro do homem. Então, meus amados irmãos, eles só poderiam ser puros para Deus se não comesse ali aqueles animais, mas o Senhor queria fazer eles entender ali e compreender, aleluia, que o Senhor queria separar eles, aleluia, de um povo. Louvados a Deus, meus amados irmãos, que adorava deuses estranhos. Um povo, meus amados irmãos, que participava, aleluia, meus amados irmãos, daqueles animais impuros. Ou seja, meus amados irmãos, aqueles animais e o povo da época, eles eram impuros, não tinha parte com Deus, e o Senhor queria separar para si um povo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vemos na santa palavra do Senhor, aleluia, estou falando hoje aqui nesta tarde para os meus irmãos acerca da separação. Louvados a Deus. Nós vivemos em um mundo onde há misturas de animais, misturas de gente, misturas de adoração.
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Tudo misturado, mas o Senhor quer a tua igreja separada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor não queria que o seu povo se associasse, aleluia, com a sujeira, com a imundícia, meus amados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós vemos na palavra do Senhor que ali estavam os irmãos com os homens não crentes, pessoas descrentes, e o Senhor não queria, aleluia, que a sua igreja se envolvesse com aquele povo, né? Aleluia, que participavam, que faziam parte das coisas impuras, das coisas imundas, né? E é o mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós estamos vivendo hoje é a mesma coisa. E o Senhor manda nós vigiar muito. O que nós vamos ingerir? Aleluia. Porque se nós ingerir qualquer coisa, nós vamos entristecer o Espírito Santo e ele vai até sair, se afastar de nós. Meus amados irmãos, simplesmente separação. O Senhor querendo, aleluia, separar um povo, simplesmente isto. Se vocês lerem comigo, 2 Coríntios, no capítulo 6, vai estar escrito lá no capítulo 6, da segunda carta aos Coríntios. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Versículo 14 ao 18. Vai estar escrito na santa palavra do Senhor. É o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Louvado seja Deus. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Meus amados irmãos, aleluia, estamos nesta manhã falando sobre separação, Meus amados irmãos, hoje você dá graça em tudo e come. Você participa. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, aleluia, mas nós precisamos entender do lado espiritual. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, se um amigo seu te convidar para jantar na casa dele, enfim, para participar de uma ceia na casa dele, você vai, por causa da consciência, você considera aquele amigo seu e você vai, chega ali, você dá graça e você vai comer, por causa da consciência. Por causa da consciência. Então você vai comer. Seja um dos animais que está em Levítico, ou não seja o animal que for, que foi ali sacrificado, você vai comer, você vai dar graça e você vai comer por causa da tua consciência. Louvado seja Deus. Mas meus amados irmãos, existe, aleluia, a pessoa inocente, mas também existe a pessoa que não é inocente. O Senhor quer eu e você separado, e agora a gente não é mais inocente. Mas então, pastor, por que uma pessoa ímpia, uma pessoa idólatra, um amigo meu chama eu para comer na casa dele e eu vou? Porque é Bíblia, é bíblico. Pode ir, você vai dar graça, você vai orar naquele alimento e você vai comer por causa da consciência. Aleluia. Mas pastor, o irmão acabou de dizer que nós precisamos ser um povo separado. Daqui a pouco você vai entender melhor a palavra do Senhor. Abre em 1 Coríntios, no capítulo 10, você vai entender melhor a palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz aqui o versículo 23. 1 Coríntios 10, verso 23 diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Louvado seja Deus. Esta palavra, aleluia, todas as coisas, aleluia, vai chegar um momento em que você vai ser informado de que a coisa não é boa. Glória a Deus. Pode ser o alimento que for, porque é mais limpo do que o frango, porque é mais limpo do que a carne de um boi. É um alimento limpo, mas há ocasiões em que você não pode participar. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 10,
Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor, versículo 25. Diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência. Glória a Deus. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Você vai, é teu amigo, é tua amiga, você vai comer, né? Claro, você vai orar antes, você vai dar graça e comer. Mas vamos lá, versículo 28. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, glória a Deus. A Bíblia nos aconselha no versículo 28, não comais, glória a Deus, por causa daquele que vos advertiu, aleluia. E por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Meus amados irmãos, existem pessoas que dizem, eu vou em certa festa idólatra, porque o Senhor disse, dai graça em tudo, chega ali, ora e como e pronto, está resolvido. Então vai comendo, você vai ver aonde a sua alma vai parar. É diferente você dar graça na casa do seu amigo, é diferente você dar graça lá no restaurante, mas quando você entra em um salão diabólico, mesa dos demônios, alimento sacrificado aos ídolos, você pensa que você vai orar e você pode comer tranquilo. Então vai comendo, vai brincando com Deus, vai dando graça e comendo tudo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, diz o Espírito Santo na boca do apóstolo Paulo. Capítulo 10, 1 Coríntios, está escrito no versículo 29. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a Bíblia é bem clara. Louvado seja Deus. Aleluia. Lá no versículo 30. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo porque dou graças. Meus amados irmãos, nós não somos mais um povo, meus amados irmãos, inocente. Nós temos a palavra do Senhor. A Bíblia deixa bem claro em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 20. 1 Coríntios 10, versículo 20. Antes digo que as coisas que os gentios, ou seja, o mundo, sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Meus amados irmãos, separação, imundícia para lá, coisa suja para lá, e a limpeza e santidade para cá. Nós, a igreja do Senhor, precisamos separar da imundícia deste mundo. 1 Coríntios 10, versículo 21, está escrito assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Meus amados irmãos, Levítico capítulo 11. Meus amados irmãos, ali está falando de separação, vigilância. Louvado seja o nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vemos na santa palavra do Senhor Jesus, aleluia, a palavra de Deus, meus irmãos, não deixa nós, aleluia, com sombras de dúvida. Louvado seja a missão do Senhor. Levítico capítulo 10, versículo 10, Levítico 10, versículo 10, você vai ler comigo, onde diz assim a palavra: para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Entendam no dia de hoje
que, aleluia, a imundícia, aleluia, que o impuro são pessoas sem Deus. E nem todos que elas participam, eu e você pode participar. Meus amados irmãos, alerta no dia de hoje. Alerta no dia de hoje. Vamos tomar cuidado para a gente não participar da imundícia. Uma vez que você participa, você ingeriu aquilo que não presta, que se encontra no mundo. Automaticamente você aborreceu a tua alma. Automaticamente você entristeceu o Espírito Santo e ele saiu da sua vida. Meus amados irmãos, que o Espírito Santo nunca venha sair de dentro de nós por causa das imundícias deste mundo, por causa da sujeira deste mundo. Levítico capítulo 11 está falando de separação. É puramente espiritual a santa e poderosa palavra do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, no capítulo 20 de Levítico, versículo 26, vamos para a Bíblia, capítulo 20, versículo 26 de Levítico, está escrito assim na santa palavra do Senhor. Glória a Deus. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Louvado seja o nome glorioso e santo do Senhor Jesus Cristo. As coisas impuras de Levítico capítulo 11 são, aleluia, todo tipo de pecado, inclusive até mesmo, aleluia, o comer e o beber. Aquelas coisas, aquelas festas que eles fazem em suas reuniões de adoração aos ídolos, mesmo de demônios, alimento sacrificado a demônios, são as coisas impuras. Não somente o alimento, mas as obras dele, a posição deles. Vamos tomar muito cuidado e continuar mantendo-se separados para o Senhor Jesus Cristo. Levítico capítulo 7, versículo 21. Capítulo 7 de Levítico, versículo 21. Está escrito assim na palavra de Deus: e se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado miúdo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada dos seus povos. Louvado seja a missão do Senhor. Fica bem claro, aleluia, nesta tarde, meus amados irmãos, aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui na palavra santa do Senhor, e se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, meus amados irmãos, isso aqui é espiritual. A imundícia do homem e as más obras é o pecado, é o que elas praticam. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Ou vice-versa, eles precisam aceitar Jesus, eles precisam sair da imundícia para expressar o nome do Senhor. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, Levítico capítulo 20, versículo 25, está escrito na palavra do Senhor, aleluia: fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e a vossa alma não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, os quais coisas apartei de vós para tê-las por imundas. Oh, irmãos, estas aves sujas e imundas representam o mundo em que nós vivemos. Quando eu falo mundo, está falando de uma sociedade ímpia sem a graça de Deus. Eles são impuros, eles são imundos, e nós não podemos ingerir o que eles ingerem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Em todos os aspectos, nós não podemos fazer parte de suas imundícias. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós vemos na santa palavra do Senhor, meus amados irmãos, nesta manhã abençoada e sagrada, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, lá no livro de Êxodo, capítulo 33,
no versículo 16, você vai ler comigo a palavra do Senhor em Êxodo 33, versículo 16, onde nos informa assim a palavra santa do Senhor Jesus, 33, verso 16. Aleluia, glória a Deus. Diz assim: como, pois, se saberá, agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra. Irmãos, a palavra de Deus é clara. É claro, o Senhor separou um povo para Ele. Quando o povo de Deus estava lá no Egito, vocês se lembram que o Senhor colocou o povo dele em uma terra chamada terra de Gósen? Sempre o Senhor separou para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Meus amados irmãos, em Gênesis no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, no versículo 21, você vai ler comigo a palavra do Senhor, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, Gênesis capítulo 1, versículo 21, está escrito assim na palavra do Senhor: e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme a sua espécie, e toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Entendemos, meus irmãos, Levítico capítulo 11, as aves, tudo que Deus fez foi bom. Mas Levítico capítulo 11 está falando acerca da separação de um povo que não quer se contaminar com a imundícia deste mundo. Meus amados irmãos, acredito que até uma criança entenderia a palavra santa do Senhor Jesus, quanto mais você que é adulto. Basta você orar, pedir a misericórdia do Senhor, e você vai entender a palavra. Em Êxodo capítulo 19, no versículo 5 e 6, está escrito assim na palavra do Senhor Jesus: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Oh, meus amados irmãos, este é o privilégio da igreja, manter-se separado para sermos honrados pelo Senhor. Meus amados, já estamos terminando, para a glória do Senhor Jesus, mas eu ainda quero chamar vocês para abrir sua Bíblia em Atos capítulo 10. Atos capítulo 10, estamos quase terminando já, para a glória do Senhor Jesus. Atos capítulo 10, versículo 11 e 15. 10, versículo 11 e 15, onde diz assim a santa palavra do Senhor: e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, aleluia, vindo para a terra, aleluia. Vamos até o 15. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma como imundo. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, meus irmãos, pode comer sim, aleluia, a carne dos animais que existe. Agora é claro que você não vai matar um sapo e comer. Você não vai matar uma serpente e comer. Você não vai matar um corvo e comer. Com certeza, poucas pessoas têm esta coragem. Mas, meus amados irmãos, se tivesse a coragem, pela palavra do Senhor, eu creio que não seria pecado, porque tudo o Senhor purificou. Oh, meus amados irmãos, Colossenses capítulo 2, abra sua Bíblia um pouquinho para frente, Coríntios. Colossenses capítulo 2, vamos ler ali a palavra santa do Senhor Jesus em Colossenses. Aleluia, glória a Deus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, meus irmãos. A palavra do Senhor Jesus, ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Não estou falando o que eu acho ou o que eu entendo.
mas estou falando que está na Bíblia Sagrada. Estou com a Bíblia aqui. Não é um pensamento meu, mas é a Bíblia Sagrada. Colossenses capítulo 2, versos 16 e 17, está escrito assim a palavra do Senhor. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Pode comer e beber, aleluia, mas com sabedoria. Toma cuidado à mesa em que você vai sentar. Você foi avisado, você foi alertado que aquilo foi sacrificado aos demônios. Você foi alertado que as obras dos homens não prestam. O que eles falam, poucas palavras aproveitam. São palavras torpes. Enfim, concluindo, imundícias há no mundo. E como diz a Bíblia Sagrada, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E no dia de hoje, eu convido vocês, igreja do Senhor Jesus, não se contaminem com este mundo. Mantenham-se separados deste mundo corrupto, sempre pelejando para trazer eles para o Senhor Jesus, mas nunca participando de suas imundícias. Meus amados irmãos, Levítico capítulo 11 está falando de separação. Separação para a glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Pedro, quando olhou aquela visão, contemplou aquela visão, ele estava com a palavra no coração de que não podia, mas o Senhor fez ele entender e compreender. Meus amados irmãos, Pedro queria manter-se separado de um povo, mas o Senhor fez ele entender de um outro jeito. Poderia entrar no meio do povo com um objetivo: levar a santa palavra e não praticar o que eles praticavam. Tanto que Pedro foi até a casa de Cornélio, e ali pela palavra as pessoas não crentes receberam o Espírito Santo, assim aceitaram ao Senhor Jesus. Mas Pedro não foi para se contaminar. Pedro entendeu a palavra do Senhor. Aleluia. Meus amados irmãos, aquelas aves estavam representando pessoas impuras, que para ouvir a palavra de Deus na boca de Pedro, foram convidados, aleluia, para estar na casa de Cornélio. Cornélio convidou estas pessoas para ir até a casa dele. Então aquelas aves simbolizavam pessoas imundas. E o Senhor, aleluia, mandou Pedro até a casa de Cornélio. E através da palavra, por intermédio do Espírito Santo, pessoas imundas ali foram purificadas porque receberam a palavra, receberam o Espírito Santo. Mas esta passagem, o comentário de hoje para o nosso eleve espiritual é, aleluia, não se contamine com as imundícias deste mundo. Esta é a palavra que eu levo em nome de Senhor Jesus para os vossos corações. Amada igreja, mantenham-se separados para a glória do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus a todos e tenham uma boa tarde.